Olá, muito bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então hoje vou fazer estas broas de abóbora. Então para fazer estas broas eu vou precisar de 100 gramas de fruta cristalizada, assim cortada como esta, e 100 gramas de uva passa. Depois tenho aqui 300 gramas de açúcar, 600 gramas de abóbora cozida, que eu cozi com água e um pouco de sal, reduzida depois a puré, depois de bem escorrida. Depois vou precisar de 700 gramas de farinha. Em princípio serão 600 gramas para as broas e 100 gramas depois para moldar ou não. Uma colher de sopa de canela em pó, 2 ovos, 2 pacotes de fermento para bolos. Esta farinha é tipo 55, não tem fermento. Se optar por farinha com fermento, já não necessita de colocar o fermento em saqueta. Então, vou começar por juntar aqui as 300 gramas de açúcar. Eu não disse, mas tenho um cálice de vinho do Porto. E vou juntar ao açúcar os ovos. Isto é muito fácil, eu vou fazer mesmo com o fouet, mas se pode fazer portanto, com a sua batedeira, se quiser. Como é muito fácil, não necessitei mesmo de utilizar outro tipo de utensílio. Agora vou misturar os ovos com o açúcar, muito bem, até ficar com um creme mais ou menos esbranquiçado. Depois de bem batidos, então, vou adicionar o resto dos ingredientes. Vou juntar o puré de abóbora e vou misturar tudo muito bem. Agora esta mistura, vou começar a juntar a farinha aos poucos e vou mexendo ao mesmo tempo. Conforme vou mexendo, vou vendo se é necessário pôr mais ou menos farinha. Portanto, em princípio vou colocar as 600, porque depende muito da abóbora. A abóbora que, pronto, é mais líquida no fundo, ou porque não escorreu tão bem, e pode ser necessário, portanto, colocar mais farinha. Agora vou juntar o vinho do Porto também. Vou juntando aos poucos, também não junto tudo de uma só vez. À medida que nós vamos batendo a massa, vamos vendo como é que ela vai ficar, se precisa mais farinha ou não. O vinho do Porto juntei mais um pouco. Agora vou juntar a colher de sopa de canela. Vou juntar um pacote de fermento, apenas um, depois vou juntar mais. Vou mexendo. As passas e os frutos cristalizados. Se quiser juntar outro tipo de fruto, o seco também pode fazer. Portanto, eu optei por juntar estes. Agora vamos misturar tudo muito bem. Não é preciso estar a bater. Agora, como a massa ainda está um pouco mole, eu vou colocar mais um pouco de farinha para ela ficar com mais consistência. Agora vou pôr um pouco mais de fermento, peço desculpa. Não usei o pacote inteiro, portanto,
Foi uma colher de café, mais ou menos, que eu pus. Agora a massa está pronta, agora vou só moldar as broas. A massa acabou por levar as 700 gramas de farinha, para ficar com esta consistência toda. E agora vou então, vou moldar as broas. Entretanto, vou preparar o tabuleiro para colocar as broas para depois irem ao forno. Entretanto, tenho o forno já em pré-aquecimento a 180 graus. Agora coloco a folha de papel vegetal no tabuleiro e vou então moldar as broas. Polvilho a massa com um pouco de farinha para que elas não se agarrem logo às mãos, seja mais fácil moldá-las com a colher. Tenho farinha também numa tigela e agora com colheradas da massa vou pôr na farinha e com o auxílio da outra colher vou enrolando e vou assim moldando as broas. Como vêem, não é difícil, mas não posso dizer que ficam umas broas muito lindas, muito bem moldadas, não. O que conta também é o interior, é no fundo aquilo que nós comemos. E como é cá para casa, não é tanto para venda, ficou bem assim. Portanto, não posso dizer que ficaram umas broas lindas, mas ficaram muito saborosas, que é isso que é importante. Chestnuts roasting on the burner. Everybody knows it's Christmas time. And we've got Frosty, Rudolph, Snowball, Snowflakes, cookie dough, and that old Scrooge. Firewood, fireplace, sugar plum, jingle bells and Santa's little... Pronto, já tenho 2 tabuleiros para irem ao forno. E agora vou colocá-las estas no forno, vou esperar que cozam para depois moldar o resto das broas. E pronto, já foram ao forno, estão cozidinhas, como podem ver. Não deixei queimar muito, porque senão acaba por endurecer mais rápido. Estão maciazinhas. Têm muita farinha, mas é só sacudir a farinha, mas estão cozidas. Agora vou deixar que arrefeçam e depois vou pôr numa caixinha com papel vegetal e algumas até vou congelar, porque elas são de facto muitas. Comprei estes sacos, vou fazer um saquinho, porque vou oferecer algumas a uma pessoa e fica aqui uma ideia, porque eu acho que é muito gira. Vou embrulhar em papel vegetal e depois fecho e ficam assim, é muito bonita. É uma ideia para oferecer esta delícia a alguém que lhe é querido. E pronto, espero que tenham gostado da minha companhia e obrigado por ter estado aqui e até ao próximo vídeo.